Olá! Já pararam para pensar no que acontece quando a pessoa que deveria proteger o patrimônio público é, na verdade, a mesma que o desvia? Pois é. No Brasil, esse crime tem um nome bem específico: peculato. E hoje a gente vai mergulhar a fundo para entender por que ele é muito mais do que um simples ato de corrupção. Essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Sabe, quando um funcionário público comete peculato, o problema não é só o dinheiro ou o bem que foi desviado. O ato, em si, ele abala a confiança que a sociedade deposita no Estado. E essa quebra de confiança, ela tem consequências bem reais, que vão desde serviços essenciais que ficam piores, até um sentimento geral de desconfiança nas nossas instituições. Para guiar nossa conversa, a gente preparou um roteiro bem completo. Vamos começar com o básico, a definição de peculato. Depois vamos explorar os tipos diferentes, desvendar alguns mitos e, por fim, analisar uma regra que torna esse crime tão único. Tudo pronto? Então, vamos lá! Bom, toda grande construção precisa de uma base sólida, né? E para a gente entender o peculato de verdade, a gente tem que começar pela definição legal dele, pelos elementos que o formam. Vamos ver o que a lei diz e destrinchar os pilares desse crime. Olha, aqui, cada palavra é uma peça-chave. Funcionário público já nos diz quem pode cometer o crime. Apropriar-se ou desviar descreve a ação. Mas a parte mais crucial, o detalhe que muda tudo, é em razão do cargo. É justamente a posição de confiança que a pessoa ocupa que abre a porta para o crime acontecer. Vamos analisar esses pilares. O agente é sempre um funcionário público. O objeto pode ser um bem público ou, e aqui vem um detalhe interessante, particular, que é um bom exemplo. Pensa num carro que foi apreendido e está lá num pátio do Detran. O carro não é do Estado, mas está sob a responsabilidade dele. Se um funcionário pega esse carro para ele, ele comete peculato. Isso mostra como a lei não protege só o patrimônio público, mas a própria credibilidade do Estado como guardião das coisas. Agora que a base já está bem entendida, vamos explorar as diferentes formas de peculato que são cometidas de propósito, com intenção. A grande diferença entre elas está no jeito como o funcionário se relaciona com o bem. Ele já tinha posse legal daquele bem ou ele usou o cargo para conseguir pegar? A primeira diferença importante é entre apropriação e furto. Na apropriação, a pessoa já tem a posse legal do bem. Imagina uma perita que recebe um celular para analisar e, no final, decide ficar com ele. Já no furto, ela não tem a posse, mas usa uma facilidade do cargo para conseguir pegar o bem. Essa diferença pode parecer sutil, mas no mundo do direito ela tem um impacto enorme, influenciando a pena e até a estratégia de defesa. Já o desvio, bom, o desvio costuma ser um crime mais sofisticado. Pensa, por exemplo, num auditor. Ele não vai lá e pega o dinheiro na mão. Ele manipula o sistema, cria despesas de viagem falsas e faz o dinheiro chegar até ele de um jeito que parece legal. O bem, que era para ter uma finalidade pública, é desviado para um fim privado. Isso, claro, torna a investigação bem mais complexa. Esse quadro aqui ajuda a gente a organizar as ideias. Na apropriação, o funcionário age como se fosse o dono. No desvio, ele dá um destino ilegal para o bem. E no furto, ele se aproveita de uma facilidade do cargo para pegar o que não é dele. São três ações diferentes, mas o resultado é sempre o mesmo: prejuízo para a administração pública e a quebra da confiança. Mas e quando não existe intenção de prejudicar? Será que um simples descuido pode virar um crime? A resposta é sim. E é exatamente isso que a gente vai ver agora, falando sobre o peculato culposo. No peculato culposo, o funcionário não queria que os bens fossem roubados, mas a falta de cuidado dele, tipo deixar a porta de um almoxarifado aberta, criou a oportunidade perfeita para outra pessoa ir lá e cometer o crime. A lei entende que, por estar numa posição de responsabilidade, ele tem o dever de ser cuidadoso. A omissão dele, nesse caso, também é punida. O ponto de partida é o dever de guarda. Um funcionário público não é só um empregado, ele é um guardião do patrimônio que foi confiado a ele. Quando ele falha nesse dever, mesmo que sem querer, por negligência, ele abre uma brecha. É essa quebra de responsabilidade que a lei pune. E aqui está uma das diferenças mais marcantes entre o peculato culposo e o intencional. No culposo, se o dano for reparado antes da sentença final, a punição simplesmente deixa de existir. É como se o crime fosse zerado. Agora, no doloso, na má-fé, a história é bem diferente. Reparar o dano no máximo serve como um atenuante para diminuir a pena. Isso mostra como a lei trata o erro e a má-fé de jeitos bem distintos. Peculato é um crime que sempre gera muitas dúvidas. Será que um cidadão comum pode ser punido por isso?
E usar o carro oficial para fins pessoais é crime ou não? Nessa sessão, a gente vai desvendar alguns mitos e verdades sobre o assunto. Vamos imaginar uma cena. Um empresário se junta com o funcionário de uma estatal para fraudar uma licitação. O funcionário facilita tudo por dentro e o empresário se beneficia. A pergunta é, nesse caso, o empresário também pode ser acusado de peculato? A resposta é um sonoro sim. Quando uma pessoa comum age junto com um funcionário público, sabendo que ele é funcionário, essa pessoa também responde pelo crime de peculato. É como se a condição de funcionário público se estendesse para o parceiro no crime. Os dois se tornam responsáveis perante a lei. E quem nunca ouviu uma história de alguém que usou o carro da repartição para resolver um problema pessoal, né? Mas será que essa atitude que a gente ouve falar por aí realmente configura o crime de peculato? Na esfera criminal, a resposta é não. O que se chama de peculato de uso não é considerado crime pelo Código Penal. Mas, muita atenção, isso não quer dizer que a conduta fique impune, tá? Na esfera administrativa, isso é uma falta grave que pode levar desde uma multa pesada até a perda do cargo. Ou seja, a consequência pode ser tão séria quanto ou até mais. E para a gente fechar, vamos falar de um dos pontos mais importantes e que gera mais debate sobre o peculato: a questão do valor. Será que existe um desvio que é pequeno demais para ser considerado crime? A resposta dos nossos tribunais pode surpreender. A súmula 599 do STJ é bem direta. Não existe peculato de bagatela. Mas por quê? Porque a lei entende que, nesses crimes, o que está sendo protegido não é só o dinheiro, o patrimônio, é a moralidade administrativa. E para a moralidade não existe valor pequeno. Pode ser R$ 5, pode ser 5 milhões. Para a lei, a gravidade do ato está na quebra de confiança. O que está em jogo não é a quantia desviada, mas a violação da confiança que a sociedade deposita nos seus agentes. Cada centavo desviado é uma rachadura na base do nosso contrato social. Então, se o valor do bem não é o mais importante, o que a gente está protegendo de verdade? A gente está protegendo a ideia de que o poder público tem que servir ao interesse de todos e não a interesses privados. A gente está protegendo a integridade do Estado e a confiança que depositamos nele. E essa é uma proteção que vale a pena, centavo por centavo. Fica aí a reflexão. Até a próxima.